Como é que é, pessoal? Tudo Gucci? Espero que sim. Hoje vamos falar sobre a possibilidade de vivermos numa simulação. Ou seja, imaginem que tudo o que vocês alguma vez experienciaram, viram, tocaram, é tudo uma ilusão. Nós vivemos num programa de computador. Nós vivemos numa espécie de Sims. Parece incrível, inacreditável até, mas alguns cientistas acreditam nesta teoria. Aliás, existem filmes que tocam nesta teoria, como Inception, Matrix, sendo o Matrix o mais, digamos, possível. E porquê que o Matrix seria o mais possível? Porque o Matrix fala-nos numa realidade em que os computadores reinam no mundo verdadeiro. E nós vivemos como sustento vital para esses computadores. Mas para podermos continuar a viver, então somos postos num estado de ilusão. E vivemos a nossa vida inteira incubados a viver coisas que de facto não vivemos. Como jogar um jogo. Só que neste caso um jogo extremamente bem feito. Será que é possível vivermos no Matrix? Eu não sei se é possível ou não, mas vejam o seguinte. Se nós crescemos em 5 anos de 6 bilhões para 8 bilhões de pessoas, à medida que a nossa tecnologia vai avançando, pessoas vão vivendo até muito mais tarde, ou seja, a esperança média de vida aumenta, menos guerras, porque a última guerra foi há 70 e tal anos ou mais atrás, dos anos 40, pronto, e nós continuamos a aumentar. Uma forma de controlar o aumento populacional, o oxigênio que é respirado, seria eventualmente chegarmos tão avançados a nível tecnológico que conseguiríamos criar um Matrix, um universo totalmente falso. Mas nesse mesmo universo, pessoas provavelmente iriam voluntariar-se de livre vontade, já que o mundo nessa altura seria uma merda, para viverem nessa ilusão, porque a ilusão às vezes é melhor do que a realidade. Imaginem que é verdade. Imaginem que tudo o que vemos é uma ilusão. Já na antiga filosofia, os gregos acreditavam na ideia, ou tinham a ideia básica da existência do átomo. Eles usaram a ideia para ajudá-los a explicar como é que a realidade funcionava. Dentro de todas essas conversas e dilemas que eles tinham, visões muito diferentes emergiram. Essas visões são melhor expressadas por Platão e Demócrito, porque Demócrito construiu a sua filosofia de materialismo, na suposição de que átomos são eternos, indestrutíveis e são as únicas coisas que realmente existem. Todas as outras coisas existem, disse Demócrito, apenas por elas são compostas por átomos. E segundo esta lógica leva a acreditar que a consciência é um produto de um processo físico no cérebro. E esta é uma suposição filosófica sobre a qual Isaac Newton e Charles Darwin e grande maioria dos cientistas ocidentais acreditavam. Ainda muito recentemente construíram obras em relação a isso. Recentemente, quer dizer, há umas centenas de anos atrás, Platão construiu a sua filosofia de idealismo na suposição de que a estrutura básica subjacente de tudo não é o átomo, mas formas mentais abstratas que
determinam as propriedades de um objeto. E Platão acreditava que ideias são mais fundamentais do que objetos. E, por exemplo, uma esfera perfeita ou ideal existe apenas como uma forma mental abstrata ou uma ideia. Qualquer esfera que nós vemos no mundo como uma bola de basquete é simplesmente uma aproximação da esfera ideal. Segundo esta lógica, vai-se acreditar que a consciência é primária e dá origem a toda a matéria. Por outras palavras, tudo começa com consciência. E há uma mente por trás do que nós experienciamos como matéria. Em grande parte da mesma forma que quando sonhamos, a nossa mente está a criar experiência física enquanto dormimos. Como podem ver, essas filosofias são mutualmente exclusivas, porque são de facto opostas. Ambas não podem ser verdade. Idealismo e materialismo são duas filosofias completamente diferentes. E cada mente dá origem à matéria. E eu já tinha explicado isso. Existe uma ciência que explica o impacto da matéria ou do nosso pensamento sobre a matéria. Chama-se ciência noética. E se a mente dá origem à matéria, ou a matéria dá origem à mentalidade, é um debate muito antigo. Mas a ciência tem finalmente aproveitado para tentar resolvê-lo de uma vez por todas. E a hipótese científica que o nosso mundo é virtual ou como um sonho tem sido explorado por cientistas pelo mundo inteiro, incluindo Dr. Brian Whitworth. Ele tomou as duas visões opostas, uma sendo o materialismo, que o nosso universo é inteiramente físico, e tomou a outra hipótese, que o nosso mundo é uma simulação, que o nosso universo existe como uma construção virtual e depende da informação processada que acontece fora do tempo e espaço. Portanto, Dr. Whitworth olhou para todos os factos que têm sido reunidos a partir de resultados de experiências e perguntou que visão melhor serve esses factos. E após uma análise aprofundada, chegou à conclusão que os dados se ajustam muito melhor à hipótese de simulação do que à hipótese de materialismo. Nesse momento estamos dentro de um programa de computador. Cientificamente, o nosso universo simplesmente faz mais sentido quando visto como uma construção virtual emergente da consciência, em vez de simplesmente matéria existindo independentemente da mente. Sem mente não há matéria. O que é real? Como é que se define a realidade? A análise começa no início, com o Big Bang. Está bem estabelecido este modelo cosmológico que demonstra que o espaço e tempo foi criado por um evento único, cataclísmico, há bilhões de anos atrás, expandindo no que nós vemos ao nosso redor hoje em dia. E
Quase todos os cientistas concordam que o nosso universo começou a existir em um ponto no passado distante. Isso, até aí, eles estão de acordo. Na visão materialista, eles acham que o universo é tudo o que existe, com uma realidade objetiva independente, e o facto que o Big Bang veio do nada é muito difícil de explicar. Como poderia tudo vir do nada? Mas se olharem para o universo como uma construção virtual, o modelo do Big Bang funcionaria perfeitamente, porque mundos virtuais começam sempre com um fluxo de informação que vem a partir do zero, já que eles precisam de dar a partida inicial. Cada vez que um jogo de computador se inicia, por exemplo, um Big Bang ocorre na perspectiva do jogo, porque dentro do próprio mundo virtual a criação vem sempre do nada, porque antes dele iniciar não há espaço ou tempo, como definido pelas regras do mundo virtual. Portanto, será possível de facto vivermos numa realidade virtual? Eu acho que sim. Eu acho que um dia poderemos descobrir que tudo o que alguma vez sentimos, vimos, fizemos, experienciamos, não passou de uma realidade virtual. Pois é, pessoal, fiquem Gucci. Bye bye.